Olá a todos, eu sou João Paulo, Sou aluno do curso de Formação Pedagógica, lotado no campus IFRN Campus João Câmara. Dentro da proposta da disciplina de Educação de Jovens e Adultos, trago para cá esse pequeno vídeo falando um pouco sobre a vida e obra de Paulo Freire. De antemão, Paulo Freire, que faz parte da minha vida acadêmica enquanto professor, sou professor de Geografia, e Paulo Freire está pautado desde o início da minha graduação e da minha prática escolar propriamente dito, me baseio muito nos estudos e das obras que Paulo Freire cunhou, Eu costumo dizer que Paulo Freire é um sonhador que ele sempre teve esperança na educação brasileira. Ele sempre via uma esperança no fim do túnel, Ele sempre via uma luz no fim do túnel. Paulo Freire, ele nunca desacreditou na educação. Ele sempre pensou que a educação básica, que vem da base, do chão de vivências, dos conhecimentos de mundo, das significações para o homem, que é onde está o principal objeto da educação, desse processo de ensino e aprendizagem pautado nas significações humanas. E há um pouco, vamos conhecer um pouco sobre a sua vida e obra, Paulo Regulus Neves Freire nasceu em 19 de nove de 1921 em Recife, Pernambuco, ele é pernambucano, filho de um capitão do exército, e de uma dona de casa. Era de uma família de classe média, era o caçula, dentre de todos os irmãos, foi um que conseguiu prosseguir com os estudos. Enquanto sua formação acadêmica, ele vem iniciar, no ginasial, no colégio 14 de julho, no centro de Recife, com 13 anos. Entretanto, ele perde seu pai com apenas 13 anos de idade e coube a sua mãe criá-los, todos os 4 filhos, mas sem condições de continuar pagando essa escola. A mãe dele foi até a direção do Colégio Oswaldo Cruz e pediu uma bolsa, onde ele conseguiu essa bolsa, mas em troca ele virava auxiliar de língua portuguesa, professor de língua portuguesa, só que ele conseguiu crescer de uma forma tão grande, como auxiliar de língua portuguesa, que posteriormente ele virou professor de língua portuguesa dessa mesma instituição. Em 43, ele vem ingressar no curso de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, em 1944. Ele veio se casar com Elza Maria da Costa Oliveira, que era professora primária, e teve 5 filhos. Depois de formado, ele voltou para a escola e continuou dando aula de português no Colégio de Oswaldo Cruz e no curso de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. Em 47, Paulo Freire ele foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura de Serviço Social da Indústria. Já em 55, junto com outros educadores, ele fundou em Recife o Instituto Capibaribe, que tinha como proposta uma educação inovadora que conseguiu atrair muitos intelectuais dessa época, e que continua até os dias atuais com essa proposta de Paulo Freire, e que é, sem dúvida, onde já inicia essas percepções, que Paulo Freire, embora ele consiga criar um método de alfabetização, todo o seu método de alfabetização ele é pautada em outros referenciais, tanto do Brasil como do mundo. E o Instituto Capibaribe se viu como base de discussão de outros educadores. Isso que cunha o pensamento de Paulo Freire inicialmente. E falando um pouco sobre o seu método de alfabetização, Paulo Freire, como eu já disse no início do vídeo, ele sempre foi um educador preocupado com a educação brasileira, mas principalmente dentro daquele contexto da década de 40, onde um grande percentual da população brasileira era analfabeta. Então, existiam muitos adultos analfabetos que não sabiam nem ler e nem escrever, e principalmente no meio rural, E principalmente também no Nordeste, que passava por uma das suas maiores secas da história, Então, uma grande população de adultos analfabetos dentro de uma região que estava em estado de calamidade, que nesse caso é o Nordeste. E dentro dessa perspectiva, Paulo Freire ele desenvolve um método, um método de significações, como eu gosto de dizer, que baseado no vocabulário, um vocabulário citadino, baseado nas vivências e realidades do aluno, entendeu? Não tinha necessidade de buscar um conhecimento lá na Europa. Vamos trabalhar com a vivência do pescador, da rede, da vara,
do peixe, da pesca. E as palavras eram mais ou menos assim, eram discutidas e colocadas no contexto social do indivíduo. Por exemplo, o agricultor aprendia as palavras como cana, enxada, terra, colheita, fogo, e os alunos eram levados a pensar nessas questões, né, e relacionar-se com o seu trabalho, com as suas vivências. Ou seja, a partir dessas palavras, o educando ele ia construindo palavras e ampliando e ressignificando o seu vocabulário, né? Ele dava uma palavra-chave que era de vivência dele, e com isso ele ia ressignificando e criando uma enorme teia de conhecimento, mas a partir de suas significações. Essa iniciativa, que essa proposta, né, que ela surge no Instituto Capibaribe, ela é aplicada de uma forma de política pública, podemos dizer, em 1962, na cidade de Angicos, aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é delimitada sertão, né, onde foram alfabetizados em 48 horas, né, em 40 horas, 300 trabalhadores, né, e o projeto ficou conhecido como 40 horas de Angico, onde os fazendeiros da região chamavam o processo de educativo de praga comunista, pois as oligarquias, né, principalmente do sertão, interiorano dos estados do Nordeste, não queriam que sua população se alfabetizasse, porque existiu o voto do cabestro, né? Quando a população é alfabetizada, ela começa a conhecer seus direitos. E quando conhece seus direitos, ele passa a se reivindicar. Então, Paulo Freire, a partir da Se Pé no Chão que se aprende a ler, que é o nome do projeto dele que surge em Angicos, é a partir desse processo que ele passa a ter, ser visionário e ter uma nova amplitude no cenário nacional pela sua política pública, né? Pelo seu projeto, aliás. Entretanto, do outro lado, ele passa a ser taxado como comunista, né? Porque ele trazia como seu método a vivência, as significações do aluno. Né? E é um projeto pioneiro, que em 40 horas conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores. Como eu já falei no slide anterior, né, isso daí também foi uma das suas principais bases que fez durante o golpe militar, né, pós-década de 50, precisamente em 64, com o golpe militar. Paulo Freire ele foi acusado de agitador e levado para a prisão, onde passou 70 dias seguidos. Ele passou por diversos países, foi exilado na Bolívia, depois no Chile, onde desenvolveu trabalhos em programas de educação de jovens e adultos no Instituto Chileno. Ele também se exilou nos Estados Unidos e na Europa, onde foi professor de Harvard, e também passou por diversos outros países, onde ele foi conseguindo construir uma base referencial e teórica para suas obras. Nesse momento que ele passar por essas diversas nações, ele ia construindo referenciais que se viram que isso é muito claro em suas obras, que eu irei falar daqui a pouco. Em 88, Paulo Freire ganha anistia, né? Ele retorna ao Brasil, se estabelece em São Paulo, onde foi professor da Unicamp e da PUC, e chegando a ser secretário de Educação na gestão de Luísa Erundina. Após a morte de sua primeira esposa, ele se casa com Nita Freire, né? Até o dia das suas mortes, que era aluna do Colégio Oswaldo Cruz, filha da diretora que deu a vaga a ele para ele conseguir estudar, dar prosseguimento aos seus estudos aos 13 anos de idade. O seu enquanto reconhecimento, né? Paulo Freire ele é reconhecido mundialmente, né, na área educacional. Ele é reconhecido, né? É o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa em diversas universidades. Ao todo ele tem 41 títulos, né, de doutor honoris causa, dentre eles em Harvard, Cambridge, Oxford, né? Paulo Freire ele vem falecer no dia 2 de maio de 97, na cidade de São Paulo, só que suas obras, seu legado, ele está visto por todo o mundo, principalmente países como a África, principalmente também na Europa, que suas obras são consideradas uma bíblia da educação. Nas obras nós temos diversos livros, diversos postulados que ele lançou, dentre eles eu cito a Pedagogia do Oprimido, né? Famoso. Todo mundo da educação tem que ler a Pedagogia do Oprimido, que traz a proposta de educação bancária. Também temos a Pedagogia da Esperança e futuramente a Pedagogia da Autonomia, que são livros que Paulo Freire vem trazer ao mesmo tempo. Põe em xeque a realidade educacional existente no Brasil, mas também promover e colocar propostas de como sair dessa letargia educacional.
finalizo com essa citação que Paulo Freire diz: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Citação de Paulo Freire e muito obrigado.